Em julgamento, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques deu uma aula de direito ao apresentar seu voto pela manutenção de sua liminar, que suspendeu decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que havia cassado o mandato do deputado estadual Fernando Francischini e de mais 3 deputados. O ministro explicou que o Tribunal Superior Eleitoral criou uma punição após o fato e aplicou-a retroativamente para punir o deputado por fatos que não são previstos em lei como crime. Nunes Marques explicou ainda que, sem demonstrar que a live realizada pelo deputado tinha efetivamente alterado o resultado do pleito, o tribunal anulou os votos dos eleitores que haviam escolhido seu candidato, alterando completamente a representação eleitoral. A decisão ainda foi estendida a outros deputados que não foram incluídos na investigação. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e o respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Tela provisória antecedente 39. A medida cautelar é de conhecimento de todos. Eu vou me abster da leitura do relatório e, para tentar agilizar os trabalhos, eu passo direto ao voto. Submeto ao referendo desta turma a decisão mediante a qual deferi, em parte, o pedido de tutela de urgência para suspender, com eficácia ex nunc, os efeitos do acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral proveu o RO AIG 060 3975 98 2018 6 16 0000, com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes das prerrogativas de sua bancada no contexto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, preservando-se as situações jurídicas consolidadas e a validade de todos os atos praticados pelos parlamentares diplomados ante a retotalização dos votos realizada. Colho da fundamentação que exarei os aspectos decisivos, na minha visão, para o implemento da liminar, considerada a urgência da medida sob pena do comprometimento do resultado útil do processo. Ou seja, passo a leitura na integralidade da liminar concedida. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário reclama: 1. Instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo presidente do tribunal de origem, ou, sendo negativo o crivo, a interposição de agravo. 2. Viabilidade processual, levando em conta a tempestividade, o pré-questionamento explícito e a ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto constitucional. 3. Plausibilidade jurídica da postulação de direito material deduzida. E 4. Demonstração objetiva da configuração do periculo in mora. Na espécie, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em 23 de fevereiro de 2022, inadmitiu o recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, formalizado por Fernando Destito Francischini, Cassiano Caron Sobral de Jesus, Emerson Gelinski Bacil, Paulo Rogério do Carmo e pela Comissão Executiva Provisória do Partido Social Liberal contra o acórdão mediante o qual aquela Corte deu provimento ao recurso ordinário eleitoral, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para cassar o diploma do candidato Francisco Francischini e declará-lo
inelegível pelo prazo de 8 anos, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de autoridade, determinando a anulação para todos os fins dos votos a ele conferidos. Conforme noticiado nos autos, sobreveio o recurso extraordinário com agravo em 2 de março seguinte. A partir de informações colhidas no sítio eletrônico do TSE, constata-se a juntada contra a minuta em 15 de março e a remessa do processo ao Supremo em 17 de março imediato. Esta casa recebeu o recurso ARI 1.373.504 em 21 de março último. Contudo, no mesmo dia, devolveu ao TSE em razão de impossibilidade técnica de processamento. Tendo sido reenviado ao Supremo após a correção dos problemas de informática, o ARI 1.373.504 foi autuado em 6 de abril de 2002 nesta Corte, repouso instaurada, portanto, a jurisdição cautelar desta Casa. Da leitura das peças juntadas pelos agravantes, constata-se que o apelo extremo reúne os requisitos mínimos para seu processamento e conhecimento, a saber, cabimento, artigo 121, parágrafo 3º da Constituição. Legitimidade e interesse recursal. A parte recorrente foi vencida no acórdão recorrido. E inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Acresce que os dispositivos constitucionais indicados como violados, sobretudo aqueles que envolvem os princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, foram pré-questionados expressamente, o que implica o afastamento dos enunciados 282 e 356 da súmula do Supremo. Tem-se alegação de ofensa direta à Carta da República, circunstância que não exige a prévia análise da legislação infraconstitucional. Por fim, há na petição fundamentos expressos e a respeito da existência de repercussão geral no caso em exame, formulada nos termos do artigo 102, parágrafo 3º da Lei Maior. A viabilidade processual do agravo em recurso extraordinário interposto está caracterizada ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. O juízo negativo de admissibilidade pronunciado pelo tribunal de origem não enseja por si só a impossibilidade da concessão da medida cautelar pertinente. O Supremo reconhece o cabimento da suspensão da eficácia de acórdão objeto de extraordinário inadmitido se, deduzido o agravo, o apelo extremo insurge-se contra a decisão que se revela incompatível com a jurisprudência desta Corte, hipótese que não consubstancia exceção aos verbetes 634 e 635 da súmula do Supremo, os quais versam sobre a competência do tribunal recorrido para implementar a cautelar em extraordinário que ainda não tenha sido objeto de juízo de admissibilidade na origem, em que pese haver precedentes segundo os quais a jurisdição cautelar do Supremo se inicia em regra, caso negativo o juízo de admissibilidade do extraordinário pelo Tribunal ACOR, com o provimento do agravo interposto, com o fim de afastar a inadmissão. Esta Corte tem procedido, excepcionalmente, à concessão da pretendida tutela cautelar em circunstâncias como as desta causa, em que, demonstrada a situação de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação de jurisdição constitucional, sempre que o apelo extremo veicular matéria que se mostre, desde logo, minimamente razoável. Nesse sentido, por exemplo, são os vários precedentes que eu mencionei. Menciono apenas o que entendo como substrato, contido nestes. A excepcional concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, a saber, 1. Probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário. E 2. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Agravo interno conhecido e não provido, PET 9834, em sede de agravo regimental, primeira turma, ministra Rosa Weber, publicada no Diário de 21 de setembro de 2021. No mesmo sentido, PET 7795, primeira turma, também de relatoria da eminente colega. No caso dos autos, tem como plausíveis a postulação de direito material e o risco de dano grave, considerado o perigo na demora da prestação jurisdicional conforme expõe adiante. A. Probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário. O acordo impugnado na via extraordinária ficou assim resumido. Recurso extraordinário, eleições 2018, deputado estadual, a ação de investigação judicial eleitoral, uso indevido dos meios de comunicação social, abuso de poder político e de autoridade, artigo 22 da Lei Complementar 6490, transmissão ao vivo, rede social, dia do pleito, horário de votação, fatos notoriamente inverídicos, sistema eletrônico de votação, fraudes inexistentes em urnas eletrônicas, audiência de milhares de pessoas, milhões de compartilhamentos, promoção pessoal, imunidade parlamentar como escudo para ataques à democracia, impossibilidade, gravidade, cassação do diploma, inelegibilidade, provimento.
me abstenho também da leitura do acórdão proferido ainda no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque também é conhecimento de todos. E passo ao meu voto. Os argumentos dos peticionantes voltam-se principalmente contra modificações na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aplicadas retroativamente em dezembro de 2021 às eleições de 2018, no que diz respeito aos seguintes temas. 1. Consideração das redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso. 2. Balizamento da gravidade da conduta para fins de impacto na legitimidade e normalidade das eleições. 3. Anulação dos votos do candidato que teve o diploma e o mandato cassados, recálculo do quociente partidário e consequente perda de mandato de terceiros não integrantes do processo de investigação eleitoral. Os parâmetros de controle indicados envolvem os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, da soberania popular, da manutenção dos mandatos democraticamente conferidos, da anualidade, do sistema proporcional, da imunidade parlamentar e do uso dos meios de comunicação social. Constituição Federal, artigos 5º caput, incisos 36 e 55, artigos 14, 15, 16, 45, 53 e 220. Passo ao exame no âmbito da cognição sumária das alegadas ofensas ao texto constitucional. Consideração das redes sociais como meio de comunicação para efeito de configuração de abuso. A Lei Complementar número 64 de 90, ao disciplinar os casos de inelegibilidade e prazos de cessação, assim dispôs no artigo 22 caput acerca do poder econômico, poder de autoridade e meios de comunicação social. Artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Bem, conforme se colhe do trecho do voto do relator do acórdão impugnado, a compreensão adotada até as eleições de 2018 quanto à comunicação social alcançava os veículos tradicionais atinentes à televisão, ao rádio, aos jornais e às revistas. A hipótese, porém, demanda exame um pouco mais analítico, pois a conduta imputada ocorreu em live transmitida na rede social Facebook. Por isso, é necessário que se responda ao seguinte questionamento. A internet, e mais especificamente as redes sociais, enquadram-se no conceito de veículos ou meios de comunicação social a que alude o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90? A resposta, ao meu sentir, é afirmativa, disse o eminente relator. Não se ignora que, tradicionalmente, o uso indevido dos meios de comunicação social está associado a veículos como televisão, o rádio, além de jornais e revistas. Trata-se de dedução a princípio totalmente lógica, pois o caput do artigo 22 da Lei de Inelegibilidades conserva no seu texto originário há 31 anos, quando a internet ainda caminhava em seus primórdios nos países de primeiro mundo. Da mesma forma, ao longo de inúmeras eleições após a reabertura democrática, as campanhas eram desenvolvidas tendo como foco o rádio e a televisão em especial, haja vista a possibilidade de alcance em massa de eleitores. Todavia, a evolução tecnológica proporcionou ao ser humano a internet e, com ela, admirável mundo novo de possibilidades, com comunicação em tempo real e alcance ainda mais expressivo face aos meios tradicionais outrora dominantes. Ademais, no texto eleitoral, é fato notório que as eleições de 2018 constituíram verdadeira ruptura na forma de realizar campanhas. Sem emitir juízo de mérito acerca das estratégias de candidatos e legendas, tenho que as últimas eleições gerais representam um marco que se pode denominar como digitalização das campanhas. As vantagens são evidentes. Os atores do processo eleitoral, utilizando-se dos mais diversos instrumentos que a internet propicia, podem se comunicar e angariar votos de forma mais econômica, com alcance ainda mais amplo e de modo personalizado mediante interação direta com os eleitores. Fecho aspas. Os vocábulos e expressões utilizadas pelo relator, ministro Luiz Felipe Salomão,
nesse excerto do seu voto, revelam claramente o ineditismo da solução hermenêutica adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O raciocínio do relator foi, em síntese, o seguinte: se as eleições de 2018 representaram uma ruptura e marco, é evidente que se trata, portanto, de um momento de transição no processo eleitoral. Se não foram modificadas as regras para se ajustar a essa nova realidade, deve-se então alterar a interpretação dada a elas, particularmente no que concerne à compreensão que se tem sobre veículos ou meios de comunicação social. O relator enfatizou o impacto do ecossistema digital da comunicação política e, por conseguinte, no resultado do pleito de 2018. Nessa esteira, ao interpretar a norma contida no artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, operou a sua ampliação e abertura semântica por analogia, para que a expressão meios de comunicação social passasse a abranger também a internet e todas as tecnologias a ela associadas, em particular as chamadas redes sociais. Essa analogia, com a devida vênia, simplifica algo muito mais complexo do que parece à primeira vista. A rede mundial de computadores, na qual rodam a maior parte das aplicabilidades da internet para o grande público, sequer existia em 1990, ano da edição da Lei Complementar 64 de 90. O primeiro site da web foi ao ar em agosto de 1991. Como legislador brasileiro, em 1990, poderia tê-la previsto. Ademais, a internet, e particularmente as redes sociais, não são um desenvolvimento natural e linear da televisão e do rádio, que possam ser absorvidos por uma interpretação analógica. Muito diferentemente desses, na internet, há uma grande liberdade para a produção de conteúdo por qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar. E os acessos também são praticamente limitados e assíncronos, sem que exista alguém com uma chave geral para fechar a entrada ou difusão de novas informações. Trata-se de um meio de comunicação disruptivo, que tem merecido a atenção de órgãos reguladores pelo mundo afora, sem que se tenha chegado ainda a um denominador comum sobre a melhor forma de disciplinar a liberdade de expressão nesse novo ecossistema de troca de informações. É claramente desproporcional e inadequado, com a devida vênia, por uma simples analogia judicial, aliás, com eficácia retroativa, equiparar a internet aos demais meios de comunicação. A dúvida quanto à extensão do conceito de meios de comunicação social justifica-se ante a preeminência atribuída pela Constituição de 1988 à livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas com vistas ao fortalecimento do Estado democrático de direito e à pluralização do ambiente eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral intervenção mínima em primazia à liberdade de expressão. Outro ponto importante é que a internet está aberta a todos os candidatos. Não existe nesse meio de comunicação um mecanismo pelo qual um candidato possa impedir o outro de se exprimir. Não há uma estação difusora nas mãos de alguém. Ante os baixos custos e a facilidade da publicação de conteúdo na internet, a manifestação de um candidato não impede nem limita a manifestação dos seus concorrentes. Logo, a ideia de que o meio de comunicação pode desigualar a disputa precisa ser repensada, aqui, em termos diferentes daquelas que estavam na base das interpretações sobre a televisão e o rádio, sob pena de a intervenção judicial vir a ela mesma desequilibrar o pleito em favor de candidatos que, por qualquer razão, não souberam ou não quiseram ingressar nessa nova forma de expressão comunicativa. Uma vez ausente a tutela da igualdade de oportunidades entre candidatos e partidos nos mesmos moldes da radiodifusão, o enquadramento da internet, gênero e das redes sociais como meio de comunicação social para efeito de configuração de ilícito que implique inelegibilidade não é automático. Ora, descabe presumir a natureza pública de certo perfil ou comunidade em rede social. Do contrário, adotar-se interpretação manifestamente contrária e desfavorável à liberdade de expressão. Nos termos da jurisprudência prevalecente no TSE, até o pleito de 2018, os instrumentos de comunicação cujo uso indevido é sancionado são aqueles relativos aos órgãos de mídia e imprensa de massa devidamente autorizados a promover, ainda que de forma gratuita, a divulgação de informações à população em geral, tais como jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão. O objetivo é a projeção da normalidade, da legalidade e do equilíbrio da disputa eleitoral ante o poder da mídia, evitando-se a utilização abusiva com vistas ao favorecimento de determinado candidato em prejuízo dos concorrentes. À luz dos precedentes do TSE,
O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos demais. RESP 176, em sede de agravo regimental, ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça de 15 de agosto de 2019. No mesmo sentido, RESP 477, dígito 36, ministro Admar Gonzaga, publicado no Diário de 25 de setembro de 2018. Ainda, RO 224011, em sede de agravo regimental, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. RO 457327, relatoria do ministro Gilmar Mendes. E recurso especial 470968, relatora ministra Fátima Nancy Andrighi, publicado no Diário de 20 de junho de 2012. Com efeito, contas e perfis pessoais em redes sociais não se inseriam na concepção de comunicação social de que cuida o artigo 22 da Lei de Inelegibilidades. Por outra razão, o ministro Luiz Felipe Salomão, ao apreciar como relator as AIGs 0601 968 80 2018 600 0000 e 060 1771 28 2018 600 0000, formalizadas contra a chapa presidencial eleita em 2018, tendo em conta o disparo em massa de mensagens de WhatsApp durante o período de campanha, com conteúdo desfavorável em relação ao principal adversário político, distinguiu o ineditismo da controvérsia, uma vez que a conduta imputada havia ocorrido por meio de ferramenta digital de envio de mensagens instantâneas. Disse Sua Excelência, por isso é necessário que se responda ao seguinte questionamento: a internet, e mais especificamente as redes sociais e aplicativos de mensagens, enquadram-se do conceito de veículos ou meios de comunicação social a que alude o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90? Em outras palavras, ao trazer tipo aberto e se referir de modo expresso a meios de comunicação social, a Lei de Inelegibilidade permite enquadrar como ilícitas condutas praticadas por intermédio de instrumentos de comunicação de difusão em massa, dentre os quais se enquadram a toda evidência os aplicativos de mensagens instantâneas. Ainda assim, continuando Sua Excelência, entendo pertinente destacar voto do ilustre presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, prolatado no ano 2019, em feito relativo às eleições de 2016, na mesma linha do ora propugnado. A interpretação do artigo 22 da Lei Complementar 64/90 deve ter seu sentido e alcance adaptados às inovações tecnológicas advindas da criação da internet, tal como já consta da redação da Resolução TSE 23.551/2017, que tratou da propaganda eleitoral para as eleições de 2018 e incluiu expressamente a internet entre os meios de comunicação social. Nesse contexto, é possível, em tese, que os abusos dos meios de comunicação social ocorram pela veiculação nas diversas ferramentas virtuais disponibilizadas na internet. RESP 3102, Rio Grande do Sul, redator para o acordo, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, publicado no Diário de 27 de junho de 2019. Em acréscimo, prossegue o relator, pontuou que tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça como a Colenda Suprema Corte possuem precedentes, ainda que não em matéria eleitoral, assentando que a internet é meio de comunicação. Assim, a meu juízo, a internet enquadra-se perfeitamente no conceito de meio de comunicação social e pode desaguar na conduta do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, caso presente os demais requisitos do ilícito. No exercício da sua função normativa, ocupou-se o TSE do tema na Resolução 23.610 de 2019, especificamente nos seus artigos 29, 31 e 41, cuja redação deverá ser aprimorada e compatibilizada considerando entrada em vigor da LGPD. Volto eu. É evidente o ineditismo da interpretação adotada pelo TSE por ocasião do julgamento, em 28 de outubro de 2021, das referidas ações de investigação eleitoral. Essa matéria estava longe de ser pacífica naquela época, já que até hoje o tema é agitado no mundo inteiro. Não é possível afirmar, com base em nenhum método hermenêutico, que essas eram as baliza a serem observadas por ocasião do pleito ocorrido em 2018. Ninguém poderia prever, naquela eleição, que seriam as condutas vedadas, que tais condutas seriam vedadas na internet, porque não havia qualquer norma ou julgado a respeito. Segundo se depreende da leitura do voto transcrito, o TSE ocupou-se da regulamentação do tema apenas em 18 de dezembro de 2018, quando publicada a Resolução 23.610, ou seja, depois das eleições. Da ata de julgamento, consta a tese proposta pelo relator e aprovada por maioria pelo TSE. Decisão, julgamento conjunto das AIGs 0601968880, 0601777128. O tribunal, por unanimidade,
Volto a dizer, em 18 de dezembro de 2018, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, nos termos do voto do relator. Por maioria, aprovou a tese proposta pelo relator com o seguinte teor: o uso de aplicações digitais e mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades, em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social para fins do artigo 22, caput inciso 14 da Lei Complementar 64/90, vencido quanto à aprovação da tese o ministro Carlos Horbach. Votaram com o relator os ministros Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos, Carlos Horbach, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. A tese proposta, por si só, revela a ausência de qualquer precedente conhecido. O julgamento referido acima foi concluído em 28 de outubro de 2021, mesma data da sessão em que finalizou o exame do RO na AIG 0603-975-98-2018-616-0000 Paraná, e cujo acórdão, publicado em 7 de dezembro de 2021, é objeto do recurso extraordinário ora em discussão. Tanto foi assim que o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, ao votar o RO em AIG, aludiu ao julgamento anterior. Diz Sua Excelência, claramente, nós já estabelecemos no julgamento anterior que as mídias sociais se equiparam aos meios de comunicação social para o fim de identificação do uso indevido dos meios de comunicação social. E aqui tenho também a visão de que, especialmente essa fala que destacou o ministro Alexandre de Moraes, o abuso dos meios de comunicação social, o uso indevido dos meios de comunicação social, não teria dúvida, tive um pouco de dúvida da questão do abuso do poder político, mas aqui esta passagem me fez inclinar pela posição do relator e eu vou pedir venha ao público e aos ministros para ser textual. Digo eu, cuida-se, portanto, de compreensão nova, adotada pelo TSE em virtude da evolução tecnológica e dos fatos ocorridos na própria eleição de 2018. Com todas as vênias, a decisão recorrida criou uma conduta vedada ex post facto. Compreendendo a preocupação do TSE e compartilho também dessas preocupações a respeito da anomia em torno do uso da internet e tecnologia associadas no âmbito do processo eleitoral. Mas me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente. Aqui não dependemos de maior compreensão sobre o funcionamento da internet. É questão de segurança jurídica mesmo. Por outro lado, não podemos também demonizar a internet. É evidente que as redes sociais contribuem para o exercício da cidadania e enriquecem o debate democrático e a disputa eleitoral, dado o potencial de expressão plural de opiniões, pensamentos, crenças e modos de vida. Não cabe, sob o pretexto de proteger o Estado Democrático de Direito, violar as regras do processo eleitoral, ferindo de morte princípios constitucionais como a segurança jurídica e a anualidade. A compreensão do TSE, no sentido da equiparação das manifestações no âmbito das redes sociais às veiculadas nos meios tradicionais de mídia e imprensa, conquanto adotada em outubro de 2021, foi aplicada às ações judiciais referentes às eleições de 2018. A inovadora hermenêutica alterou significativamente o processo eleitoral e, por essa mesma razão, deveria guardar obediência ao artigo 16 da Constituição Federal, de modo que alcançasse eleição a ocorrer ao menos em 1 ano após a data da sua implementação. Se essa não era a diretriz vigente à época da organização do pleito 2018, é de todo inconstitucional que nova baliza venha a ser aplicada retroativamente, mais de 3 anos depois de concluídas as eleições, em prejuízo de candidatos, legendas e de terceiros. Balizamento da gravidade da conduta para fins de impacto na legitimidade e normalidade das eleições. No tocante às hipóteses de uso indevido dos meios de comunicação social previstas no artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, para que se configure o ato abusivo, por um lado, dispensa-se a potencialidade de o fato alterar o resultado do processo eleitoral e, por outro, exige-se a consideração da gravidade das circunstâncias que o caracterizam, conforme se depreende do inciso 16 do dispositivo. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, por força de lei, não há nenhuma relevância em averiguar-se qualquer potencial correlação entre a realização da live e o resultado do pleito.
O TSE consagrou o entendimento de que a gravidade será aferida a partir do grau de reprovabilidade e da magnitude da influência na disputa, no que desequilibra em virtude da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito. Recurso especial 470968, ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de 20 de junho de 2012. Ademais, a atuação da Justiça Eleitoral deverá ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, balizada pelo objetivo de fazer prevalecer a livre manifestação do pensamento e o direito à informação. Recurso especial 92667, ministra Luciana Lócio. RO 75825, ministro Luiz Fux. RESP 1442, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Na esteira dos últimos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, há de se analisar o grau de reprovabilidade da conduta frente à normalidade, à legalidade e ao equilíbrio da disputa eleitoral, a partir dos seguintes vetores. 1. Teor da mensagem. 2. Repercussão perante o eleitorado. 3. Alcance. 4. Grau de participação do candidato no fato ou identificação entre autor e beneficiário. E 5. Financiamento da campanha com essa finalidade. A configuração desses elementos deve ser clara e amplamente amparada em lastro probatório mínimo, uma vez que, na linha jurisprudencial, o conjunto de indícios, inclusive documentais, não se qualifica como presuntivo. Agravo de instrumento 2, dígito 51, em sede de agravo regimental, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, publicado no Diário 18 de junho de 2019. Dos fatos tidos como certos pelo TSE, consta que a transmissão ao vivo em discussão alcançou 70 mil internautas, recebendo 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e 6 milhões de visualizações. Conforme exposto pelo ministro Carlos Batisde Horbach, em seu voto divergente no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, esses quantitativos, para efeito do artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, não devem ser analisados de forma isolada, mas à luz das balizas afetas à liberdade de expressão. A dinâmica de consumo da informação na plataforma, aos benefícios ocasionados ao candidato ou ao partido político e aos bens jurídicos tutelados à normalidade e legalidade das eleições. De início, cabe reiterar que os citados índices foram obtidos no dia 12 de novembro de 2018, mais de um mês após a transmissão ocorrida em 7 de outubro de 2018. Quanto ao conteúdo da transmissão, a disseminação de fatos inverídicos de ataques ao sistema eletrônico de votação e à democracia é reprovável e merece disciplina própria, por meio de lei, com vistas a resguardar-se o processo eleitoral e a formação da vontade popular. Contudo, seu enquadramento como uso indevido dos meios de comunicação a partir do artigo 22 da Lei de Inelegibilidades não é automático, nem pode ser aplicado de modo retroativo. Em que pese o teor da transmissão ao vivo em debate, não se admite a condenação com fundamento em presunção quanto ao liame entre os fatos impugnados e o benefício eleitoral auferido pelo candidato. Nesse sentido, recurso especial 28634, em sede de agravo regimental, ministro Occo Fernandes, publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2019. Nesse sentido, faltam elementos mínimos aptos a comprovar o comprometimento da disputa eleitoral em decorrência do que veiculado na transmissão. Ora, em que medida a live, realizada nos 20 minutos restantes destinados à votação, teve o condão de produzir resultado concreto em benefício do candidato, de modo que se permitisse aquilatar a gravidade dos fatos? A busca pela informação na internet, com especial ênfase em perfis pessoais nas redes sociais, não voltados aos veículos de comunicação, permanece na dependência direta da vontade e da iniciativa do eleitor. AIG 0601-862-21, ministro Occo Fernandes, publicado no Diário de 26 de novembro de 2019. Nesse caso, a difusão de informações não é objetiva, tampouco automaticamente em massa, mas antecipada pelas características e preferências do internauta, o qual escolhe participar da transmissão realizada em perfil pessoal, ainda que pública. Portanto, o mero conteúdo da transmissão ao vivo não caracteriza a gravidade da conduta, particularmente em face da ausência de provas de qualquer liame com a normalidade e a legalidade das eleições ou com benefício oferido pelo candidato. Quanto à repercussão e ao alcance, cabe reiterar o pronunciamento divergente do ministro Carlos Horbach, por ocasião do julgamento do RO na AIG no TSE. Apenas a parte
que diz respeito a essa controvérsia. Diz Sua Excelência: nesse contexto e diante do fato de que o candidato, ora em julgamento, disputava o pleito ao cargo de deputado estadual, deve-se perscrutar a gama de eleitores do estado do Paraná que, pendentes 22 minutos para o término da votação, ainda não tinham comparecido às urnas e que, após visualizarem o conteúdo publicado nas redes sociais, alteraram sua convicção e empregaram seu voto no recorrente, sem descuidar do induzimento de conteúdo íncito às plataformas de rede social, o que enseja a conclusão não leviana de que grande parte daqueles que visualizaram a transmissão já eram simpatizantes do candidato. Das vultosas cifras trazidas na inicial e reproduzidas no acórdão recorrido, é preciso decotar as visualizações referentes a todos os demais estados brasileiros, uma vez que estas não trazem benefício pessoal para o candidato que concorre ao cargo de deputado estadual. Há de se subtrair também o quantitativo de pessoas que às 16 horas e 38 minutos já haviam votado. Por fim, é necessário desconsiderar todos aqueles que, após as 17 horas, visualizaram o conteúdo. Logo, aferir o número de eleitores daquele estado que ainda não tinham comparecido às urnas e que receberam as informações propagadas pelo candidato é elemento indissociável da análise da gravidade no caso concreto, mesmo porque não caberia condenação do recorrido em sede de AIGE caso o vídeo tivesse sido veiculado após as eleições, pelo simples fato de que não seria possível afetar a normalidade e a legitimidade de um pleito já encerrado. Reputo ser inviável partir para presunções e inferências. Para se chegar à condenação por uso indevido dos meios de comunicação, seria necessário assumir que o internauta participante da live era eleitor no estado do Paraná, não havia ainda votado e, tendo assistido à live, convenceu-se pelo conteúdo a votar no candidato. Desse modo, não cabe presumir, a partir dos dados atinentes aos comentários, compartilhamentos e visualizações obtidos no período de um mês após as eleições de 2018, o referido quantitativo do eleitorado que efetivamente tenha sido impactado pela transmissão. É possível que parcela considerável dos espectadores da live não consistissem em eleitores do estado do Paraná ou que já houvessem votado. Acresce a isso o fato de o vídeo ter sido transmitido nos últimos 22 minutos da votação, o que, por óbvio, limita significativamente o impacto no equilíbrio e na normalidade do pleito. Se a conduta que se pretende sancionar deve ensejar desequilíbrio na disputa, parece, no mínimo, contraditório que, para a configuração da ilicitude, se valha de repercussão à vida após a disputa eleitoral. As gravíssimas consequências atribuídas à configuração da utilização indevida dos meios de comunicação, cassação de parlamentar eleito e declaração de inelegibilidade por 8 anos requerem a demonstração de provas robustas e incontestes relativamente à quebra da normalidade e legalidade das eleições, bem como do equilíbrio da disputa. Nesse sentido, menciono o precedente do TSE, RESP 501-20, ministro Admar Gonzaga, publicado no Diário de 26 de junho de 2019, e RESP 397-22, ministro Henrique Neves da Silva, publicado em 20 de outubro de 2015. Assim, não me parece viável concluir de forma segura pela repercussão da live sobre o eleitorado a partir dos dados referenciados no acórdão. No tocante ao benefício angariado pelo candidato em razão da conduta praticada, constitui passo demasiadamente largo afirmar que ele obteve votos ou foi eleito em virtude da transmissão ao vivo. Ora, o recorrente Fernando Destito Franceschini foi eleito com 427.749 votos, tendo sido parlamentar entre os deputados estaduais e federais do seu estado o mais votado. O deputado estadual, que ficou em segundo lugar, recebeu 147.565 votos, cerca de 35% dos votos dados ao recorrente. A votação expressa recebida por Fernando Destito Franceschini exigiu, logicamente, que cidadãos assim o escolhessem ao longo, não de todo o dia, mas de todo o pleito eleitoral. A vontade do eleitor do estado do Paraná foi soberanamente manifestada e de forma inequívoca. E não há elementos fáticos ou probatórios que permitam concluir que a transmissão ao vivo ocorrida aos 22 minutos restantes para o exercício do sufrágio tenha beneficiado o candidato ou mesmo tenha sido promovida com essa finalidade. Tampouco se depreende da leitura do acordo objeto do recurso extraordinário que a campanha do referido candidato tenha sido articulada, financiada ou executada com o objetivo de patrocinar o ilícito. Não há qualquer elemento ou evidência que possa estabelecer tal nexo. Portanto, em nível de cognição sumária,
Faltam elementos probatórios que demonstrem a manipulação midiática das redes sociais visando a quebra da isonomia, da normalidade e da legalidade das eleições. O acesso à live depende da vontade e da escolha do eleitor. A caracterização da gravidade da conduta em questão dependeu de expressa inovação jurisprudencial, baseada num perigo abstrato ao processo eleitoral, a qual melhor seria definida por ato do Poder Legislativo, ou, no mínimo, se deliberada por decisão judicial, deveria se submeter ao princípio da anualidade eleitoral, ou, na pior das hipóteses, ter aplicação prospectiva, jamais podendo retroagir para alcançar fatos anteriores. Da anulação dos votos do candidato que teve o diploma e o mandato cassados, recálculo do quociente partidário e consequente perda de mandato de terceiros parlamentares que não integraram o processo de investigação eleitoral. O tema referente à destinação dos votos recebidos por candidato a cargo proporcional que veio a ter o mandato cassado por decisão publicada após a realização das eleições é recorrente no contexto do TSE. Isso porque há um aparente paradoxo que se considerem válidos em benefício do partido ou da coligação a que é vinculado o concorrente, votos obtidos mediante ilícitos eleitorais que comprometem os bens jurídicos estampados no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, alusivos à soberania popular, à probidade administrativa, à moralidade, bem assim à normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder político e do poder econômico. Colho das informações prestadas pelo presidente do TSE que o debate acerca da destinação dos votos no contexto das eleições proporcionais de 2018 foi suscitado no bojo dos recursos ordinários eleitorais 0601-423-89, 0601-423-80 e 0601-409-96, julgados em 22 de setembro de 2020. Até então, a jurisprudência do tribunal era majoritariamente direcionada ao aproveitamento dos votos pelo respectivo partido ou coligação, com base no artigo 175, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral. Os referidos dispositivos estabelecem ressalva quanto à nulidade, para todos os efeitos, dos votos dirigidos a candidatos inelegíveis ou não registrados, se a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro tiver sido proferida após a eleição a qual concorreu o candidato. Diz o artigo 175 do Código Eleitoral: são nulas as cédulas, parágrafo 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados, parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Trouxe também, na medida liminar, vários precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, proferidos e publicados em 2014 e novembro de 2017. Alguns deles, na parte que nos importa. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o parlamentar posteriormente cassado se candidatou por força do dispositivo no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Precedentes MS 1394-53, 4787-96, RESP 74.050 e sede agravo regimental, ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 6 de maio de 2014. No mesmo sentido, recurso especial 41.658 em sede agravo regimental, também de Sua Excelência Ministro Toffoli. Recurso contra a expedição de diploma, cômputo dos votos, candidato a vereador cassado, artigo 16A da Lei 9.504/97, não incidência, aplicação do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o parlamentar posteriormente cassado se candidatou por força do disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Precedentes nesse sentido. Recurso especial 1104, em sede agravo regimental, ministro Henrique Neves da Silva, publicado no Diário 5 de agosto de 2014. Segue vários outros precedentes que eu me abstenho da leitura, mas que menciono apenas a sua numeração e data de publicação. Recurso especial 1950, em sede agravo regimental, ministro Luiz Fux, publicado no Diário de 27 de setembro de 2016. Recurso especial 958, ministro Luciana Lossi, publicado no Diário de 2 de dezembro de 2016.
Recurso especial 82.033, em sede agravo regimental. Relator ministro Napoleão Nunes Maia, publicado no Diário de 14 de dezembro de 2016. Recurso especial 15.824, em sede agravo regimental, também de Sua Excelência ministro Napoleão Nunes Maia, publicado em março de 2017. RMS 58.734, relator ministro Admar Gonzaga, relator designado ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, publicado no Diário de 8 de novembro de 2017, todos consolidando a aludida jurisprudência. Cristalizada a jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral editou em 18 de dezembro de 2017 a Resolução 23.554, na qual dispôs sobre os atos preparatórios para as eleições de 2018, a serem realizadas nos dias 7, primeiro turno, e 28, segundo turno, de outubro, mediante sufrágio universal e voto direto secreto. A matéria relativa à destinação dos votos na totalização proporcional foi regulamentada nos artigos 218 e 219 da resolução. Note-se que a cassação do mandato de parlamentar implicaria, para todos os efeitos, a nulidade dos votos obtidos, apenas se decorresse de decisão condenatória publicada antes do pleito. Artigo 218. Serão contados para a legenda os votos dados a candidatos: 1. Cujo registro esteja deferido na data do pleito e tenha sido indeferido posteriormente. 2. Cujo registro esteja deferido na data do pleito, porém tenha sido posteriormente cassado por decisão em ação autônoma, caso a decisão condenatória seja publicada depois das eleições. 3. Que ocorreu sem apreciação do pedido de registro, cujo deferimento tenha sido publicado depois das eleições. Artigo 219. Serão nulos, para todos os efeitos, inclusive para a legenda, os votos dados: 1. A candidato inelegível na data do pleito. 2. A candidato que, na data do pleito, esteja com registro indeferido, ainda que o respectivo recurso esteja pendente de apreciação. 3. A partido político ou coligação, bem como a seus respectivos candidatos, cujo demonstrativo de regularidade de atos partidários esteja indeferido, ainda que haja recurso pendente de apreciação. 4. A candidato que, na data do pleito, esteja com registro deferido, porém posteriormente cassado por decisão em ação autônoma, se a decisão condenatória for publicada antes das eleições. Parágrafo único. A validade dos votos descritos nos incisos 2 e 3 ficará condicionada ao deferimento do registro, inclusive para o cômputo para o respectivo partido ou coligação. Ou seja, mesmo para as eleições de 2018, foi editada uma resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral afirmando, antes da eleição, dando segurança jurídica a todos aqueles que queriam se candidatar à destinação de seus votos nas hipóteses de cassação após o ano eleitoral. Ora, a orientação do TSE para as eleições de 2018, expressa na Resolução 23.554 de 2017, sinalizava a nulidade dos votos dados a candidatos que, na data do pleito, fosse inelegível, tivesse o registro indeferido ou cassado por decisão condenatória já publicada. Se ocorrida a cassação mediante ato publicado depois do pleito, os votos deveriam ser contabilizados em favor da legenda. O TSE manteve o entendimento durante os anos seguintes, como se depreende da leitura das emendas de acórdãos veiculados no Diário da Justiça Eletrônico dos anos de 2018 e 2019. Primeiro deles, RMS 58.734, em sede de embargos de declaração. Relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, publicado no Diário de 20 de fevereiro de 2018, em que dizia: conforme assentado no acordo embargado, o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral comporta exegese sistemática e não meramente literal, dada a organicidade do direito. A remissão da norma, a decisão proferida, deve ser compreendida como decisão publicada, haja vista que, na esteira da jurisprudência dominante dos tribunais superiores, a publicidade do deciso condiciona a sua própria existência jurídica. No mesmo sentido, recurso especial 19.392, ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça de 4 de outubro de 2019. A modificação da jurisprudência veio a ocorrer no julgamento em 22 de setembro de 2020 dos RO 0601.423.89, 0601.423.80 e 0601.409.96. Na oportunidade, foi estabelecida a distinção.
O aproveitamento dos votos obtidos por parlamentar que teve mandato cassado em favor da agremiação partidária, Código Eleitoral 174, parágrafo 4º, se restringiria aos casos nos quais a candidatura não ensejasse dúvida nem suspeita sobre a retidão da vontade externada pelo eleitorado. Essa hipótese não contemplaria, por conseguinte, a falsidade, a fraude, a coação, o abuso, o desvio de poder e demais ilícitos previstos nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, que tem o condão de comprometer o elemento volitivo da escolha política popular. Nessas circunstâncias, a cassação do mandato ou do diploma levaria à anulação dos votos dados ao candidato e ao refazimento dos cálculos relativos aos quocientes eleitorais e partidários. Tal entendimento tem por base as normas versadas nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, insertas no capítulo 4, nulidades da votação, tomadas como especiais em relação àquela do artigo 175, parágrafo 4º, do mesmo diploma, por disciplinarem situações de nulidade de votos resultantes da ocorrência de condutas vedadas de primeira grandeza. Atentem para o teor dos dispositivos. Artigo 222. É também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado em lei. Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. Parágrafo 1º. O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade e a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. Parágrafo 2º. Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao corregedor geral ou regional, relatando fatos, indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar o uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade em benefício de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. O corregedor, verificada a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas no que lhes for aplicável pela Lei 1579, de 18 de março de 1952. O entendimento firmado parte da contradição que reside em preservar juridicamente válidos, para qualquer efeito, os votos que teriam maculado o processo eleitoral realizado à luz das regras relativas ao sistema proporcional. Ora, é evidente que se trata de uma virada na compreensão do tribunal, uma vez que o juízo de nulidade dos votos em pleito proporcional guardava conexão com o critério temporal, isto é, a publicação da decisão condenatória de cassação do mandato antes ou depois da eleição. Em que pese ter sido modificada a jurisprudência, o relator, ministro Edson Fachin, levando em conta a segurança jurídica e as normas contidas na Resolução 23.554/2017, direcionada às eleições de 2018, pronunciou-se no sentido da aplicação para o futuro, ou seja, apenas a partir do pleito eleitoral de 2020. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, ao acompanhar o relator, destacou que, nada obstante a torpeza da destinação de votos a partidos e coligações que se beneficiaram de conduta ilícita, não se deve proceder à alteração do entendimento para o passado, considerada a jurisprudência consolidada e a resolução em vigor, a não ser que se contrariasse, para além dos postulados alusivos à confiança e à previsibilidade, o artigo 16 da Constituição de 1988, que encerra o princípio da anualidade eleitoral. Artigo 16 da Constituição Federal. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até o ano da data de sua vigência. Prevaleceu, contudo, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes no tocante à eficácia da decisão. Sua Excelência consignou que o abuso de poder e a compra de votos, temas abordados na ocasião, implicam o desvirtuamento da votação obtida pelo candidato e, em se tratando de eleição proporcional, pelo partido respectivo, de modo a comprometer e prejudicar os demais concorrentes e, ao fim e ao cabo, o próprio processo eleitoral. A configuração da conduta vedada daria ensejo à nulidade da votação captada ilicitamente nos termos dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral. O eminente ministro concluiu que a contabilização desses votos em favor do partido ao qual vinculado o candidato resultaria em ofensa à moralidade, à normalidade e à legalidade das eleições. Acompanharam Sua Excelência, os eminentes ministros Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Sérgio Banhos e, sob o ângulo exclusivamente processual, o ministro Roberto Barroso. Na sessão de 13 de outubro de 2020, 21 dias depois do julgamento anterior, o TSE teve a oportunidade de apreciar novamente a matéria, a partir do RO
603.965. Na origem da controvérsia, cujo pano de fundo eram as eleições de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, julgando improcedente o pedido formulado em ação de investigação judicial eleitoral, proclamara não configurada por ausência de provas do beneficiamento eleitoreiro e da finalidade de angariar votos, conduta ilícita consubstanciada na prestação de atendimentos de saúde gratuitos por pré-candidato. Formalizado o recurso ordinário eleitoral contra o ato, o Tribunal Superior, dando provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, afastou a aplicação da Resolução 23.557 de 2017, editada para as eleições de 2018, e reformou a decisão impugnada para reconhecer a ocorrência de abuso de poder econômico e determinar a cassação do mandato do deputado, com a imposição das sanções de inelegibilidade e nulidade dos votos recebidos e o envio de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para proceder à nova totalização. No que tange à destinação dos votos obtidos, o relator, o ministro Sérgio Banhos, remetendo à ótica recentemente adotada pelo tribunal, votou pela anulação de modo que fosse impedida a contagem em benefício da legenda. Aludiu ao fato de que o princípio da proteção da confiança funda-se na boa-fé recíproca, exigindo-se a justa e legítima expectativa do jurisdicionado. Votaram no mesmo sentido os ministros Alexandre Moraes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell. A corrente minoritária, formada pelos ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Tarcísio Vieira de Carvalho, consignou o caráter inovador da compreensão que afasta a incidência do artigo 219, inciso 4, da Resolução TSE 23.554 de 2017, no que é aplicável não a processos relativos a eleições já realizadas, mas às futuras. Concluído o julgamento do recurso ordinário eleitoral em tela, o acórdão foi publicado no Diário de 22 de novembro de 2020. A matéria voltou à apreciação do TSE no RE 0603-97598, cujo julgamento, em 19 de novembro de 2021, resultou num acórdão impugnado no recurso extraordinário em discussão. Conforme relatado, o Tribunal Superior determinou a cassação do diploma do deputado estadual Fernando Destito Franceschini, a declaração de inelegibilidade por 8 anos e a nova totalização dos votos para eleição para o cargo, computando-se os votos dados ao parlamentar como anulados. Ora, se foi editada uma resolução fruto de audiências públicas e debates no tribunal, é evidente que o TSE optou por uma solução jurisprudencial a orientar a atuação do contexto das eleições de 2018, de candidatos, de partidos, de coligações e da própria Justiça Eleitoral. Conquanto não se tratasse de norma legal, a resolução TSE 23.554 de 2017 era o parâmetro, o padrão, a regra posta e direcionada à estabilização de expectativas dos agentes envolvidos no processo eleitoral. Para que o TSE pudesse adotar novo posicionamento, tal como fez, seria preciso afastar a aplicação da resolução por ele mesmo editada. Ante o afastamento, no caso concreto, da regra contida na Resolução TSE 23.554 de 2017 para as eleições de 2018, a qual norteou a atuação de candidatos e dos tribunais regionais eleitorais de todo o país, verifica-se desequilíbrio no processo eleitoral, considerados os demais parlamentares que se submeteram ao padrão anterior. Para evitar essa situação e garantir a segurança jurídica em relação às regras eleitorais, o legislador constituinte inseriu no texto constitucional o artigo 16, que consagra o princípio da anterioridade eleitoral, tido como preceito fundamental ao Estado democrático de direito. Bem examinados os autos, não é possível afastar-se do entendimento de que havia uma orientação do TSE a ser observada nas eleições de 2018. A modificação do posicionamento foi revelada nos recursos eleitorais já mencionados, julgados em setembro e outubro de 2020 e em novembro de 2021, de 2 a 3 anos depois do pleito eleitoral de 2018. Tendo em vista a regra constante do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral e no artigo 19, inciso 4 da Resolução TSE 23.554 de 2017, verifica-se a inexistência de norma anterior às eleições de 2018 que orientasse a atuação da Justiça Eleitoral em relação à nulidade dos votos conferidos a candidato que viesse a ter o registro cassado por decisão publicada anteriormente no pleito. Por outro lado, nessa hipótese, havia norma expressa a revelar padrão a ser seguido naquelas eleições, no sentido do aproveitamento dos votos em favor da legenda. Trata-se de inequívoco marco normativo
que não só estabelecia as regras do jogo, como também garantia a cidadãos, candidatos, partidos e coligações a ciência do que esperar quanto à contabilização dos votos. Desse modo, a aplicação retroativa fere de morte as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. A questão concernente à tensão e aparente incongruência entre a regra do parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral e dos artigos 222 e 237 do mesmo diploma só foi estabilizada pelo Tribunal quando é ditada a Resolução 23.611, de 19 de dezembro de 2019, que disciplinou o processo eleitoral de 2020. O artigo 198 nela contido previu a nulidade dos votos direcionados a candidato que disputasse eleições proporcionais e tivesse registro cassado em ação autônoma, independentemente do momento em que foi proferida a cassação. Vejamos, artigo 198 da Resolução 23.618, de 9 de dezembro de 2019, disciplinada para o processo eleitoral de 2020. Serão computados como anulados, subjúdice, os votos dados a candidato cujo registro, a linha B, cassado em ação autônoma, por decisão contra a qual tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo. 2. Após a eleição, venha a ser. Parágrafo 2º. O cômputo dos votos conferidos no caput, no parágrafo 1º desse artigo, passará a anulado em caráter definitivo. Inciso 2. A decisão de cassação do registro transitar em julgado ou adquirir eficácia em função da cessação ou revogação do efeito suspensivo. Buscando regulamentar as eleições de 2022, o TSE promulgou a Resolução 23.677, de 16 de dezembro de 2021, cujos artigos 22 e 23 assim dispõem sobre a destinação dos votos na totalização. Artigo 20. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos dados a candidata ou candidato cujo registro se encontra em uma das seguintes situações: deferido por decisão judicial transitada e julgada, deferido por decisão ainda objeto de recurso, ou não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidata ou anulação de convenção. Parágrafo 1º. O cômputo como válido do voto dado à candidata ou candidato pressupõe o deferimento ou a pendência de ação do DRAP. Artigo 23. O cômputo dos votos da candidata ou candidato passará imediatamente anulado em caráter definitivo, se após as eleições, 1. A decisão de indeferimento, cancelamento ou conhecimento do registro transitar em julgado ou for confirmada por decisão colegiada do TSE, ainda que objeto de recurso. 2. A decisão de cassação do registro proferida em ação autônoma transitar em julgado ou adquirir eficácia em função da cassação ou revogação do efeito suspensivo. Assim, penso que deve prevalecer a confiança legítima dos participantes das eleições de 2018, quanto à incidência da regra prevista na Resolução TSE 23.554/2017. Seu afastamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, conquanto possível, não poderia aplicar-se a pleito já ocorrido. A alteração da regra atinente ao processo eleitoral, nos termos do artigo 16 da Constituição de 1988, não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. A decisão do TSE, pela anulação dos votos dados ao candidato Francisco Destito Francisquini, impactou diretamente a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e das respectivas bancadas, levando à perda dos mandatos de outros 3 deputados estaduais eleitos. A perda de mandato de 4 deputados estaduais é significativa e merece ser ponderada. 3 deles não eram parte no processo de investigação eleitoral que resultou na cassação do deputado eleito em primeiro lugar, mas perderam seus mandatos em decorrência da retotalização realizada no contexto do sistema proporcional. Essa circunstância só vem reforçar a necessidade de se observar o princípio da anualidade, a fim de preservar a ordem pública e a vontade soberana do eleitorado manifestada nas eleições. Uma vez modificada a jurisprudência para não se aproveitar os votos em benefício da legenda, a decisão do TSE adotada em 2021 provocou sérias repercussões no resultado das eleições ocorridas em 2018 no estado do Paraná. Observância no âmbito do direito eleitoral, dos princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da anualidade eleitoral. Esta Corte há de resguardar os preceitos fundamentais alusivos à isonomia, à segurança jurídica, à proteção da confiança e à anualidade eleitoral, de modo a garantir a igualdade de chances, a boa-fé dos cidadãos e o devido processo legal eleitoral.
Essas são barreiras intransponíveis contra alterações normativas e jurisprudenciais que possam manipular ou deformar o processo eleitoral, bem assim atingir o equilíbrio e a isonomia da participação no pleito eleitoral. No campo do direito eleitoral, há de se conferir as mesmas condições de oportunidades a todos os candidatos. O princípio da isonomia pressupõe igualdade e a aplicação das normas àquele que preencham iguais condições. Bem assim, sua aplicação desigual, justificadamente, conforme sejam desiguais as condições. A observância da isonomia durante o processo eleitoral de 2018 no estado do Paraná foi fiscalizada pela Justiça Eleitoral, segundo parâmetros e balizas estabelecidas em atos normativos. No caso, Resolução TSE 23.551 e 23.554, ambas de 2017. Evidentemente, é lícito ao poder público modificar seu comportamento, disciplina normativa ou padrão decisório, desde que apresente motivação apta a afastar suspeita de atuação contrária aos padrões éticos da boa-fé e do tratamento isonômico. Assim, fixada a diretriz em determinado ato normativo de alcance geral, não é possível afastá-la em um único caso concreto. Por força do princípio da inderrogabilidade singular dos regulamentos, corolário dos postulados constitucionais da isonomia, impessoalidade e legalidade, o poder público deve, antes, proceder à revogação do ato, a fim de, por conseguinte, aplicar a mudança de parâmetro à situação individual e concreta. Se ele tem competência regulamentar na matéria, possui também o poder de revogar, anular ou modificar a disciplina pela via geral e abstrata, uma vez existente solução para a hipótese de debate mediante a adoção de critério inserido em norma. A derrogação da regra, no caso particular, constitui violação grave do tratamento isonômico, imparcial e impessoal, constitucionalmente garantido a todos. O afastamento de normas jurídicas em demandas subjetivas e concretas não somente vulnera a confiança do cidadão no poder público, como também conduz à configuração de situações e decisões arbitrárias que ferem princípios basilares do processo eleitoral. Vale reforçar: a segurança jurídica é um dos pilares do Estado democrático de direito, destinada a assegurar a observância do ordenamento normativo, a estabilidade das relações jurídicas e a confiança nos atos do poder público, vinculando-se assim à própria noção de dignidade da pessoa humana, no que possibilitar ao indivíduo elaborar projetos de vida e buscar sua realização. Para evitar situações como a hora em debate e garantir tão cara segurança jurídica em relação às regras eleitorais, o legislador constituinte inseriu no texto constitucional dispositivo que consagra o princípio da anterioridade eleitoral, tido como preceito fundamental. Artigo 16. No julgamento do recurso extraordinário 637.487, relator ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de 25 de maio de 2013, o Supremo concluiu que a modificação jurisprudencial na seara eleitoral não tem aplicabilidade imediata. Isto é, surtirá efeitos no pleito eleitoral posterior. Desse modo, cabe ao Judiciário priorizar a temperança, a ponderação das consequências da decisão, mediante a adoção de técnica que melhor traduz o postulado da segurança jurídica na forma da anterioridade eleitoral. Ao examinar a aplicabilidade das eleições de 2020, na Lei de Ficha Limpa, Lei Complementar 135, de junho de 2010, por meio da qual, previstos casos de inelegibilidade e prazos de cassação, esta Corte fixou interpretação quanto ao princípio da anterioridade eleitoral preconizado no artigo 16 da Carta da República. Na ocasião, concluiu ser garantia constitucional 1. Do devido processo legal eleitoral, 2. Da igualdade de chances e 3. Das minorias. RE 633.703, ministro Gilmar Mendes. Sua aplicação independe de considerações sobre a moralidade da legislação e constitui barreira objetiva contra abusos de desvios da maioria ou do poder público, bem assim contra alterações capazes de atingir a igualdade de participação no processo eleitoral. De acordo com o dispositivo, na redação dada pela emenda número 4 de 93, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando, porém, a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. O preceito visa evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação e deformação do processo eleitoral e adaptação do sistema eleitoral em virtude de inovações legislativas, sem que os participantes tenham tempo hábil para isso. ADI 354, relator ministro Otávio Galotti, publicado no Diário de fevereiro de 93. Ressalte-se que o termo lei, utilizado no artigo 16, não deve ser interpretado de maneira estrita. Por isso, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de aplicar-se o princípio da anterioridade não só a leis propriamente ditas, mas a qualquer alteração das regras eleitorais.
Ainda, por meio da Emenda Constitucional 52, de 8 de março de 2006, o legislador constituinte derivado, disciplinando as coligações eleitorais, estabeleceu no artigo 1º a regra da não obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. A despeito do seu artigo 2º prevê a aplicação da emenda às eleições de 2002, esta Corte, ao apreciar a DI 3.685, de relatoria da ministra Inglês, abriu interpretação conforme a Constituição, a fim de determinar que a inovação versada no artigo 1º apenas incidisse após decorrido um ano da data da sua vigência. Ao examinar o recurso extraordinário 637.485, ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário em 21 de maio de 2013, o Supremo assentou a submissão da jurisprudência do TSE ao princípio da anterioridade. Eis o trecho da respectiva emenda. Mudança da jurisprudência em matéria eleitoral, segurança jurídica, anterioridade eleitoral, necessidade de ajuste dos efeitos da decisão. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal, que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, eleitores e candidatos e partidos políticos. Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como o princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento impliquem mudança de jurisprudência e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Nessa esteira, há de se admitir a submissão dos efeitos de viragem jurisprudencial do TSE ao princípio da anterioridade eleitoral. Bem examinados os autos, o quadro é indicativo da plausibilidade da tese sustentada pelos recorrentes. Entendo, ao menos em juízo típico de cognição sumária, que a interpretação adotada pelo Tribunal Superior importa em erosão do conteúdo substantivo dos preceitos relativos à segurança jurídica, à soberania popular e à anualidade eleitoral. Quanto ao risco, já me encaminhando para o final, quanto ao risco de dano grave é impossível reparação. O voto foi distribuído, eu mantenho, mas faço apenas uma retificação no tocante à urgência. Quanto ao risco de dano e difícil e impossível reparação, de estar ele diretamente ligado à perda do cargo e não à distribuição do tempo de propaganda eleitoral. Então, eu fiz uma menção em relação a isso, eu retifico nesse referendo, mantendo apenas o risco relacionado ao dano de difícil reparação em relação à perda do cargo ou registro de candidatura. E reafirmo os demais fundamentos expendidos no meu voto para referendar a concessão parcial da medida cautelar para suspender-se com eficácia ex nunc os efeitos do acordo mediante o qual o Tribunal Superior Eleitoral proveu o RO na AIGE 0603-975-98-2018, 6-2016-0000, com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, preservando as situações jurídicas consolidadas e a validade de todos os atos praticados pelos parlamentares diplomados ante a retotalização dos votos realizados. É como voto. E agora colho o voto pela ordem do ministro André Mendonça.